Olá, navegantes das palavras! Eu vim aqui agora falar sobre o dia que eu pisei na Academia Brasileira de Letras para receber meu prêmio, que fiquei em terceiro lugar na categoria romance do concurso internacional de literatura em língua portuguesa, organizado pela União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Eu fui receber o prêmio em 2010. O dia que eu pisei na Academia Brasileira de Letras, vi a estátua do Machado. Depois, lá dentro tem alguns móveis, né, da casa dele, então tem a mesa que ele jogava xadrez. Eu ficava olhando naquela mesa, eu ficava pensando, meu Deus do céu, o maior escritor brasileiro, gênio, né, um gênio. A gente não tem um escritor, nós temos um gênio. Ele representava naquela época, e é hoje também, um representante de uma boa classe brasileira. O pai dele era um pintor de paredes. A mãe faleceu quando ele tinha 10 anos. Aí a madrasta fazia doces. Então não é que ele nasceu numa casa elitizada. Além do que, de família preta. Então, se você for pensar, quantas pessoas iguais a Machado não temos hoje no Brasil? Quantas crianças, filhas de pintores ou de mão de obras, e morava no Morro da Previdência. Então, eu penso assim, ele representava, já naquela época, algo muito difícil de se alcançar, né? Mas o que ele tinha de diferente? Ele tinha uma necessidade de aprender de tudo. Ele vivia emprestando livros nas bibliotecas, ele se interessou em aprender idiomas, ele falava vários idiomas e ele aprendeu lendo, sozinho e sendo orientado mesmo por algumas pessoas. Ele estava sempre lendo e ele anotava as dúvidas que ele tinha conforme ele lia. Então eu penso assim, como que um homem que representa tanto do perfil do povo brasileiro, né, chegou tão alto? E numa época, né, que tinha que ele era, vamos supor, neto de escravos alforriados. Mas eu fico pensando, que preconceito será que ele sofreu? Porque ele deve ter sofrido preconceito. Como que ele lidou com tudo isso? Eu acho que ele lidou, eu tento aqui, assim, ele, enquanto apontava, sei lá, se apontava os dedos, se desprezavam, se rejeitavam ele acho que falou assim, eu vou seguir em frente. Eu vou ler. Enquanto, sei lá, chegou um nível dele, ele não dava mais para segurar a genialidade daquele homem. Então eu penso assim, com 40 anos ele já era um escritor consagrado em vida. Ele não foi assim, depois que morreu, que ele teve essa consagração. Ele não cursou nenhuma faculdade. Entendeu? É óbvio que ele enfrentou preconceito e discriminação, entendeu? E além do que, ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Tá lá, né, a estátua dele. É uma emoção gigante. Então, assim, ele nasceu preto, pobre, era epilético e gago. Aí você pensa assim, como desse lar aí saiu o maior gênio da literatura. Então eu penso assim, não importa mesmo o lar que você nasceu, não importa a classe social, claro que é difícil, como eu falei para vocês, lutar contra o sustento, claro que quem não quer uma vida mais confortável acima do sustento? Quem não quer chegar numa casa confortável, com porta, com CEP, como era o sonho da minha assistente do lar, a Cris, com o mínimo de conforto, o mínimo de dignidade. Acho que todo mundo quer, entendeu? Não precisa ser bilhardário, também se der, mas não é. Eu acho que o conforto, aquela vida confortável, para você ter, para você. Então, assim, o Machado, ele veio de um lar pobre. Ele chegou num nível, a genialidade dele, e ele pode ter nascido gênio, mas ele foi lapidar essa genialidade. E o que ele fez para isso? Ele leu. Ele não fez uma faculdade como os burgueses da época. Então, quando eu fiquei olhando ali para o Machado, é uma emoção que eu falei, ele representa tanto, ele devia ser inspiração
não deveria ser o terror do vestibular, né? Porque às vezes o Machado, eu vejo pessoas, tem que ler Machado de Assis, como se Machado de Assis fosse uma obra complexa. É muito gostoso de ler. Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu perdi as contas de quantas vezes eu li. E aquela leitura, detalhe, ele é conciso. Machado tem o poder da concisão, ele faz uma frase, aquela frase tem uma interpretação gigante, ou seja, é o rei das palavras. Ele realmente sabia gerenciar e administrar como ninguém a obra-prima da literatura, que são as palavras. Sabia como ninguém. Fazia uma frase, aquela frase era profunda, de profundidade. Então eu penso assim, nosso maior escritor de todos os tempos, eu acho que eu vejo muito se pedir, né, se propaga, é claro, ele está em todos os vestibulares, é leitura, né, obrigatória, mas eu acho que se propagasse mais a biografia do homem Machado de Assis, ele seria inspiração para muita gente, né, porque ele leu, o segredo do Machado foi a leitura. E na época ele pegava nas bibliotecas, porque obviamente ele não tinha dinheiro para comprar livros. E o maior gênio da nossa... Eu sou fã de carteirinha. Você lê os contos dele, não dá, eu não sei explicar. É um gênio mesmo. Mas o que é curioso, esse gênio saiu no meio de uma família muito simples e muito comum no mundo de hoje nosso também. Um pintor de paredes, perdeu a mãe cedo, aí o pai se casou com uma doceira. Que história mais comum do que essa? E de lá saiu o maior gênio da literatura brasileira. Ou seja, ler, como eu falo, eu sou a prova. Eu não tive dinheiro para fazer muitos cursos que eu queria. Então a leitura foi sim a minha faculdade complementar. E eu só fiz faculdade porque eu fui um privilégio, Deus me abençoou com uma bolsa de estudos que ganhei do dono da faculdade. Senão, não sei se eu teria conseguido estudar ganhando o que eu ganhava, numa época que nem FIES tinha. Então eu penso assim, Machado vem do que há de mais, das famílias mais comuns do nosso país. E é o maior gênio, até agora ninguém chegou perto, né? Então eu penso assim, eu acho que podíamos falar mais da biografia, por isso que hoje eu estou priorizando a biografia dele, de família preta, órfão de mãe, olha quanta dificuldade, foi vender doce com 10 anos, gago, epilético, sabe? E ele sobrepôs a tudo isso lendo, ia lendo. Eu acho que esse vinho lá com preconceito, acho que ele tipo assim, problema seu, você tem preconceito, problema seu. Se não gosta da minha cor, problema seu, eu vou seguir, seguiu e é hoje. Eu sou uma fã de Machado, assim, de carteirinha, e ter tido o privilégio de pisar na Academia Brasileira de Letras, e vou encerrar mostrando para vocês o meu diploma que eu ganhei naquele dia, olha aqui. Quando eu vi esse diploma, que meu livro, né, e que União Brasileira confere o presente certificado à escritora, né, Celina Aparecida Moraes. Eu falei, e não é que eu sou escritora mesmo? Sabe? Você fala assim, porque foi tão difícil, uma luta foi tão complicada, e quando eu vi isso, não, eu tenho um diploma de escritora. O problema foi esse. Mais uma vez, a vida deu, eu faço um plano, Deus faz outro, porque daí eu era uma escritora e começaram a me cobrar o segundo livro. Mas esse eu deixo para uma outra rota. Paz, navegantes, a todos nós!